Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Perdão. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos agradecer, glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: se diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Preste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, pois recebemos na palavra de Deus as instruções necessárias para como devemos nos portar nesses últimos dias, pois os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo são bem claros e visíveis, haja vista a gama de sofrimento que a humanidade está sendo submetida, a opressão, regimes opressores que se levantaram sobre a terra, inflamados pela intrepidez e pela sanha de Lúcifer. Muitos líderes têm oprimido os seus povos. Vemos também as consequências terríveis da degradação, da degeneração humana, que em rebelião como o seu senhor Lúcifer, o príncipe das potestades do ar, buscam caminhos libertinos, buscam caminhos licenciosos, e as doenças físicas, emocionais, espirituais, acometem os seres humanos. Vemos que diante de tanta maldade, tanta injustiça, da corrupção das nossas instituições e dos devidos governos, vemos que nós, povo de Deus, que estamos também neste mundo corrompido, somos como luzeiros e, de certa forma, afetados por tanta injustiça e muitas vezes por tamanha iniquidade que muitas vezes nos afeta, nos entristece, nos traz perda, nos traz frustrações. O terrível é quando nós estamos fazendo de tudo para conduzir a nossa vida com prudência, com sabedoria, e de repente detectamos focos de incêndio dentro da nossa casa, detectamos ali um local, uma região onde o diabo está atacando, o diabo conseguiu se infiltrar, está trazendo desconforto, está trazendo tristeza, está trazendo dor. Muitas vezes é por um membro da família, por um filho que muitas vezes está perdido, foi seduzido pelas ideologias desse mundo, foi seduzido pelos prazeres desse mundo, pelas drogas deste mundo, e está trazendo tristeza. Em especial, num culto como esse de domingo, é muito importante nós estarmos em Jesus Cristo e nos lembrarmos de sua palavra, porque o Deus Altíssimo instituiu a família. É uma instituição que vem do coração de Deus para a humanidade, e ele não cessou aquilo que ele tem de promessas para a família. Haja vista que o plano de salvação que o Senhor assim elaborou para a humanidade, para salvar a humanidade, envolve o conceito de família, está fundamentado em família, pois haveria num futuro determinado, futuro este que já se cumpriu, como foi prometida a Eva, que ela haveria de dar à luz ao Messias.
aquele que sempre habitou de eternidade a eternidade com o Senhor, haveria de encarnar por concepção de mulher. Ou seja, a Virgem Maria, que estava ali noiva de José, foi a escolhida para dar a luz ao Filho de Deus, preparar o seu corpo, se tornou ali, de certa forma, aquela que haveria de conceber o Messias, para que ele pudesse, com natureza humana agora, a junção de natureza humana e divina, poder efetuar um sacrifício perfeito pelas nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vemos toda a preocupação do Senhor Jesus Cristo com relação à família, quando vemos também a operação do seu sinal, o seu primeiro milagre em uma família, em um casamento, melhor dizendo, né? Na instituição, na formação de uma nova família. Então, o nosso Deus, ele realmente se preocupa. O nosso Deus verdadeiramente está preocupado conosco e ele quer atuar. O nosso Deus, ele tem diversas formas de trabalhar e muitas vezes as pessoas estão tão presas, tão aprisionadas em sua forma de viver, nas formas mecânicas de viver, na sua repetição, e não estão atentas à palavra de Deus. E muitas vezes é por meio da dor e por meio do sofrimento, quando as coisas começam a sair do controle, alguma coisa dá errada, que a pessoa começa a pensar em como reparar aquilo e vê que a pessoa percebe que não tem competência, não tem condições de estar saneando, fazendo a manutenção daquilo. Muitos caem em desespero, mas são nesses momentos em que a pessoa pede ajuda, ela clama por salvação, em socorro. O nosso Deus está sempre predisposto, sempre alerta, sempre aberto para nos ajudar, para nos socorrer, para nos trazer a sua salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos traz a lembrança no cárcere ali em Filipos, quando houve aquele abalo sísmico em decorrência da injustiça que Paulo e Silas sofreram. Eles cantavam louvor em meio ao sofrimento, a injustiça que sofreram, e nós vemos que o nosso Deus ali enviou salvação. O Senhor quebrou as cadeias. Alguns documentos paralelos a esse texto informam que Paulo cantava alguns hinos juntamente com Silas que faziam alusão à Páscoa, que é o dia da libertação, o dia da independência do povo hebreu do cativeiro egípcio. E o Senhor realmente libertou, quebrou as cadeias, e Paulo e Silas ali, por meio de sofrimento, pôde pregar, por meio de cânticos de salvação, cânticos de libertação, e atribuindo poder salvador de Deus até o ponto de que os presos escutavam, e o cárcere também, o carcereiro que era responsável pelos presos, puderam ouvir aqueles cânticos. Tanto é que no momento exato em que ele ia se suicidar, Paulo gritou lá de baixo, gritou lá de baixo: não faças tal coisa, pois todos nós estamos aqui. Porque ele sabia que era responsável pelos presos e ele haveria de ser punido com sua própria vida se algum dos presos escapasse. Coisa maravilhosa é ver como o nosso Deus trabalha. Pelo sofrimento assim acometido sobre o Senhor Jesus Cristo, todos nós temos a paz. Todos nós fomos assim reconciliados. Quando reconhecemos que o Senhor nos amou e pelo sofrimento do seu Filho Ele nos salvou, nós recebemos essa salvação e a paz. Nós vemos que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, ele nos fala que nós somos participantes das aflições de Cristo. E quando os nossos olhos espirituais assim são abertos, nós vemos que o mundo, Satanás, as instituições e tudo que já foi assim ocupado em seus espaços pelo inimigo, se tornam nossos inimigos. E passamos a entender e compreender pela sensibilidade do Espírito Santo, a ter discernimento daquilo que é mal, daquilo que pode nos agravar. Vamos adquirindo consciência dos pecados que podem afetar tanto a nossa saúde física, emocional e espiritual, como também a do nosso próximo. E quando pecamos, abrimos uma brecha terrível para que o sofrimento seja implementado sobre a vida. Então nossos olhos espirituais se abrem para a compreensão da realidade.
e nos fazem ainda mais compreender ainda quando olhamos no espelho e estamos ficando velhos, ou vemos uma pessoa, Salomão diz que a sabedoria está no velório, né? Ou seja, nós entendemos que a vida ela tem um sentido. O escritor de Hebreus é bem enfático em dizer que ao homem cabe uma só morte, e depois disso vem o juízo. Isso desmonta todos os credos religiosos, espiritualistas que teimam em afirmar e reafirmar, até mesmo de forma intensa, pelo entretenimento, de que existem reencarnações, outras galáxias ou dimensões onde os seres humanos possam ali ser elevados e depois retornarem a essa terra para ajudarem as pessoas. Isso é um terrível engodo, e nós temos que estar na verdade, pois sabemos, como eu afirmei, quando todos nós vamos passar pela morte. Talvez nem todos, se o Senhor Jesus Cristo não nos arrebatar antes, talvez passaremos pela morte, e se passarmos pela morte, nós aí chegaremos à conclusão de que verdadeiramente nós fomos guardados, como disse Judas, nós fomos guardados em Cristo Jesus para a salvação e para a eternidade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele tem um propósito em tudo. Ele tem um propósito nessa situação que você está passando. Você muitas vezes não trouxe o problema para a sua vida nem para a sua casa, mas ele chegou até você porque nós vivemos num mundo injusto, um mundo que relativiza as práticas do mal, né? Não quero nem citar aqui o que acontecem hoje no comando das grandes nações, pois nós vemos total degeneração, total degradação, onde o crime foi romantizado e criminosos tomam conta e comandam nações. E automaticamente, quando pessoas desse naipe adquirem comando sobre nações, a justiça vem em sua bagagem e ela é implementada na sociedade, e nós sofremos com isso. Haja visto tanta corrupção que estamos vendo no Brasil hoje. Chegou a níveis assustadores. Como diz o pastor Silas Malafaia, está clamando aos céus tanta maldade, tanta injustiça sendo praticada em nosso país. E vendo todos esses sinais de sofrimento, de degradação, de degeneração, que nós temos que olhar para os céus e clamar ao Senhor. Nosso socorro virá do alto, nosso socorro vem do Senhor. Para estarmos atentos a isto, são sinais que são decisivos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu percebo muito é que os agentes do mal, eles estão com toda a pressa em sua agenda, estão com toda a pressa, todos os seus agentes, assim onde ocuparam os seus espaços, eles têm pressa de implementar e preparar o reino para o seu Senhor, para o anticristo. E nós, como filhos de Deus, também temos que ter urgência, entender que não serão homens que vão solucionar os problemas dessa terra. Temos que continuar reagindo e lutando para sobreviver, reagindo e lutando na prática das boas obras, testificando o Senhor Jesus Cristo com a prática de boas obras e aguardando a sua vinda a todo instante, sempre pensando, será no próximo momento, será no próximo instante a vinda do Senhor Jesus Cristo. E desta forma, temendo como se fosse um ladrão, como a ilustração que o Senhor Jesus Cristo assim nos contou, nos preparando a cada momento para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que nos trará salvação eterna e trará efetivamente a solução, pondo fim ao império do mal. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos, te adoramos, te engrandecemos nessa manhã. Tu és o nosso Deus e Senhor. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos nessa manhã. Cremos que tu és sumo advogado, cremos que tu és médico dos médicos, tu és sumo juiz, tu és aquele que pode curar e tratar as nossas feridas. Teu Espírito tem poder de ressuscitar mortos, te ressuscitou ao terceiro dia. Nós te suplicamos, atua em nossas vidas e nos fortaleça, nos revigore, nos ajude a fazer a tua obra, nos ajude a viver de forma que agrada, o teu Espírito se agrada. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos nessa manhã, visita, Pai Santo, os teus servos, teus agentes que estão com a incumbência de pregar a tua palavra nos cantos mais remotos e difíceis,
onde o teu povo está sendo eliminado, Senhor Jesus Cristo, onde a tristeza, onde ali estão as viúvas e filhos que agora crescerão sem pais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência, entra, Senhor Jesus Cristo, com salvação e livramento. Cuida dos teus pequeninos, Pai, pois sabemos que o mundo, meu Deus, que é jaz do maligno, se volta contra nós, Pai. Precisamos do teu poder, precisamos da tua palavra nessa manhã, que nos motiva a continuarmos firmes, meu Deus, pois maior é o que o Senhor tem a oferecer na eternidade do que aquilo que o mundo possa oferecer. Tu és o maior de todos, a tua recompensa é maior, Senhor Jesus Cristo, e ela dura para sempre. Senhor Jesus Cristo, queremos os teus memoriais, como foi prometido à igreja de Filadélfia. Conceda também, Pai Santo, a remanescente cristã Filadélfia, em nome do Senhor Jesus Cristo, esses galardões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, firma essa coroa que já pela fé está sobre as nossas vidas, pelo selo do Espírito Santo, nos garanta a salvação. Te pedimos, nos envolva com teu Santo Espírito e nos guarda até o fim, e nos reserve, Senhor Jesus Cristo, para a eternidade contigo. Queremos ver-te face a face, queremos te adorar para sempre, Senhor Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pelo Santo Espírito por toda a eternidade. E assim, glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, nosso Rei ressuscitou dentre os mortos.